Bom dia a todas e todos. Meu nome é Rodrigo Ávila, sou economista da Auditoria Cidadã da Dívida. Agradeço muito ao senador Otto pela autoria do projeto, senador Tasso, todos os senadores e senadoras presentes. Nós da Auditoria Cidadã analisamos o capitalismo financeirizado como ele é hoje, né, onde as principais fontes de lucro estão principalmente no setor financeiro, né? Quando a gente olha o orçamento público hoje, né, grande parte do orçamento é gasto com juros e amortizações de uma dívida que não foi auditada, como manda a Constituição de 1988, no seu artigo 26 do ADCT. Né? Então, é interessante a gente verificar, né, para onde vai esse dinheiro que é gasto pelo governo com juros e amortizações de uma dívida e que depois se traduz em muitos casos, né, dividendos e lucros distribuídos que hoje contam com isenção, né, de imposto de renda. Né? Pode passar. Acho que... Obrigado. Em primeiro lugar, para a gente ter uma noção, a noção básica, né, de como que funciona o sistema tributário brasileiro, nada melhor do que citar a Constituição Federal, né, de 88, artigo 145, parágrafo 1º. Né? Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Ou seja, é interessante que a Constituição ela estabeleceu que a tributação deve ser graduada de acordo com a capacidade econômica do contribuinte e mais. Se houver tentativa de migração para outros investimentos, fuga, né, para o exterior, a própria Constituição prevê que a administração tributária e a própria lei ordinária deve perseguir essas estratégias. Ou seja, é interessante que a própria Constituição já estabelece isso. E dentro dessa ideia, é importante a gente verificar com dados da própria Receita Federal, né, no ano calendário 2017, né, que existe lá, por exemplo, né, para ser bem objetivo aqui, que nós só temos mais 7 minutos, para colocar o dado mais, na minha visão, mais relevante nessa questão da tributação dos dividendos. Existe um grupo de 25.177 pessoas, 0,09% dos declarantes de imposto de renda, com rendimentos totais acima de 320 salários mínimos mensais. Não estamos falando aqui, né, de pessoas de classe média, estamos falando de pessoas que recebem acima de 320 salários mínimos mensais, né, cerca de mais de 300 mil por mês. Né? Esse grupo, ele declarou, ou seja, é o declarado, né, rendimentos isentos de imposto de renda, não são os rendimentos totais, rendimentos isentos, de 206,774 bilhões de reais em 2017, já na declaração de 2018. O rendimento médio desse grupo é de R$ 684 mil por declarante, por mês, isentos de IRPF. E o rendimento isento desses 25 mil declarantes é maior do que o rendimento total dos 8 milhões de declarantes mais pobres dos dados oficiais da Receita Federal. Ou seja, é interessante a gente verificar esse extrato, porque é possível se calibrar, né, as alíquotas e a própria fiscalização, que vai exatamente procurar, né, as contra-estratégias, né, de fuga, né? E a partir daí é importante nós vermos, mas como é que pode existir um grupo assim? De onde que vêm esses rendimentos? Aí que está
a grande questão. Quem são os bilionários, né, no Brasil? Em 2019 ainda subiram, né, de 42 para 58, enquanto nessa crise, né, nesse desemprego, o número de bilionários no Brasil, que tem mais de $1 bilhão, subiu, né, de 42 para 58 em 2019. E, ao todo, os 58 bilionários brasileiros acumulam uma fortuna de quase 700 bilhões de reais, aumento em relação ao ano passado. Dos 20 maiores bilionários brasileiros, 10 são do setor financeiro, ou seja, um setor que deveria fomentar a economia, né? E que hoje tem os lucros, né? Lucros crescentes em meio à crise. Por que será? Aí está uma discussão importante, né? A questão, por exemplo, do lucro dos bancos, né? A gente pode ver que o lucro dos bancos aumenta ano após ano, mesmo em crise. Por quê? Uma das explicações, que também tem sido bastante discutido pelo Congresso Nacional, é a questão das operações compromissadas do Banco Central, né, que tem aumentado em meio à crise, né? Ou seja, o que são operações compromissadas? Os bancos têm lá no seu caixa, digamos assim, 1,2 trilhão de reais atualmente, e que, atualmente, o Banco Central recolhe esse dinheiro e remunera com juros, né? Só estou colocando um dos exemplos, né? Dinheiro que deveria estar indo para empréstimo a juros baixos, né, para as pessoas e empresas, mas que vai para o Banco Central, né, no mecanismo da dívida pública que remunera esse setor, né? E aí, né, a gente já pediu os dados, né, para o governo, quem são os beneficiários das operações compromissadas, e o Banco Central não responde. Aí fica difícil da gente analisar quem são. São os banqueiros ou são as pessoas que investem em fundos de investimento dos bancos, mas que também são grandes investidores? Ou seja, sem esses dados, é impossível a gente saber o nome dessas pessoas que ganham, né, às custas do Tesouro Nacional. Depois, no debate, a gente pode aprofundar, porque existem muitos argumentos. Ah, mas o juro tem que ser alto para combater a inflação. Inflação de preço administrado pelo governo, né, que se combate com juro alto. Ou seja, isso é tudo um debate que tem a sua réplica e tem a sua tréplica, né? Depois, no debate, a gente pode, se houver interesse, né, dos senadores e senadoras, podemos ampliar esse debate, porque é importante, sim, tributar os lucros e dividendos, mas é importante também atuar na causa de uma distribuição de renda absurda que nós temos no país. E, finalmente, para respeitar os 10 minutos, como uma ideia, né? Por exemplo, a gente poderia citar uma sugestão, né? PL 1981, de 2019, o que ele faz, né? Ele pega exatamente, principalmente aquele extrato maior, né? Ele pega, por exemplo, tributa a distribuição de lucros e dividendos acima de 240 mil por ano, ou seja, poupa todos os pequenos empreendedores, pequenos comerciantes, ou seja, pega só a partir de 240 mil por ano, ou seja, não estamos falando de classe média, de empreendedores, estamos falando de pessoas que têm muita capacidade contributiva. Aos valores excedentes, aplica-se a tabela progressiva do IRPF, ou seja, né, por que existe essa isenção de 240 mil por ano? Exatamente para se preservar, né, o básico, né, da sobrevivência e tal. E aí depois, como nossa tabela de imposto de renda é muito injusta, ela não é atualizada pela inflação, ela penaliza pessoas que não deveriam estar pagando e não tem uma progressividade, ou seja, pessoas, por exemplo, rendimentos acima de 320 mil reais mensais. O que o PL propõe? Uma alíquota adicional de 15%. Aí poderia se dizer, mas aí 27,5 mais 15 vai dar aí uma alíquota muito grande e tal. Não, mas espera aí. Estamos falando de rendimentos acima de 320 mil reais mensais, né? Ou seja, o que vai acima de 320 mil reais mensais aplicaria-se, né, a tabela progressiva mais 15%. A estimativa de arrecadação anual, 85 bilhões. Para se ter uma ideia, 85 bilhões é mais do que a economia que foi anunciada, né, com a reforma da Previdência, que foi colocada como uma grande salvação nacional.
né? Só que penalizando os mais pobres. Na verdade, era possível, sim, fazer esse ajuste, mas pegando os mais ricos, ou seja, principalmente os 25 mil, né, mais ricos. Ou seja, esse projeto é só uma ideia, né, uma sugestão, se pode fazer uma alíquota progressiva, né, para se poupar os pequenos e tributar mais forte os mais ricos. Então é isso, muito obrigado, estamos à disposição para o debate. Eu sei que esse debate é bem amplo, principalmente nessa questão da dívida pública, né, mas estamos aqui preparados para fazer a réplica, a tréplica e vamos por aí. Muito obrigado. Senador,